Olá, está começando a Audiência Pública, o seu programa prestador de serviço aqui da TV Mix Regional. Eu já quero agradecer aí a sua audiência, o seu carinho de todas as cidades que nós chegamos com o nosso sinal. E hoje nós vamos conversar com o vereador de Porto Ferreira, ele já esteve aqui algumas vezes e mais uma vez vamos estar conversando, falando sobre assuntos de interesse para o município de Porto Ferreira, mas também que com certeza pode auxiliar você em toda a nossa região. O vereador Carlos César Berck, ele é do PV e vai esclarecer alguns assuntos no Legislativo ferreirense. Carlos, muito obrigado por ter vindo e aceito o nosso convite. Obrigado eu, Paulo, obrigado a todos da Mix, a todos que estão nos assistindo. Estamos aí para, mais uma vez, tentar contribuir com algumas informações. Roberto, tem vários assuntos e você vê que meia hora, né? A gente já teve a pouca oportunidade coisa, né? de participar outras vezes, passa muito rápido. Então a gente vai tentar ser bastante esclarecedor e alguns assuntos, embora seja lá de sua autoria, mas que também interessa a todos os vereadores e a todos os municípios aqui da nossa região, que é em relação a uma emenda parlamentar, né? Na verdade, nós acompanhamos, sabemos do seu empenho, do seu trabalho, algumas emendas que foram trazidas, né, para Porto Ferreira ou conquistadas para Porto Ferreira através de um trabalho seu. Só para que a gente possa entender, né, você conseguiu agora recentemente uma emenda parlamentar no valor de 50 mil para o solar e uma outra emenda para aí, a aquisição de uma ambulância semi-UTI no valor de 200 mil reais. Só que quando a gente fala, olha, conseguiu, a gente já fica naquela expectativa. Pô, ele conseguiu, cadê a ambulância? Como é que funciona essa questão da emenda, Berck? Paulo, a função do Legislativo, o vereador faz parte do Legislativo, é propor leis, votar leis, aprovar ou não as leis que são propostas pelo prefeito. Mas o vereador também tem dentro das suas atribuições uma função que é uma função executiva, que é também propor algumas melhorias na cidade e tudo mais. Com a sua influência que o vereador tem junto aos deputados que o representam e tudo mais, ele consegue propor emendas parlamentares junto ao governo estadual e junto ao governo federal. Essas emendas têm o seguinte trâmite: a partir do momento que a emenda é apresentada, ela vai para a votação, ou na Assembleia Legislativa, ou no Congresso Nacional, e aí, sendo apreciada pelo governador ou pelo presidente da República, ela vai ser atendida. Aí fica a aplicação, a doação propriamente dita dos recursos, ela fica mais a cargo de uma agenda do governo do Estado, do governo federal, do que do próprio deputado ou do vereador que fez a proposta. Então, por exemplo, as emendas que são apresentadas no orçamento de um ano, elas acabam tendo validade no ano seguinte. E dentro do ano seguinte, o governador ou o presidente ou a presidente podem fazer a doação, a transferência dos recursos na data que achar mais conveniente. Então, é possível que uma emenda que, por exemplo, foi apresentada no ano de 2011, no início de 2011, vá ser atendida só no final de 2012. Vai depender muito, como eu disse, dos trâmites burocráticos e também do interesse e da boa vontade do Poder Executivo Estadual e do Poder Executivo Federal. Não, porque é muito comum, né? Olha, o vereador conseguiu junto ao deputado, né? Aí tem alguns deputados, geralmente é da base, né? Ou do seu partido, ou algum deputado que atuou junto aí ao município, né? Olha, conseguiu uma verba de tantos mil reais. Vamos falar essa do solar. Essa verba, quer dizer, essa emenda você já conseguiu. Está para esse ano, sai ainda, o ano que vem? Como é que está esse projeto? A emenda que foi proposta para o orçamento de 2013. Então a gente conseguiu essa emenda faz aí um mês, aproximadamente 3 semanas. Essa outra do governo federal já foi agora na quinta-feira passada. Mas essa do solar, a gente conseguiu faz 3 semanas, ela será incluída no orçamento de 2013 e aí será transferido o recurso para 2013. No entanto, como nós já sabemos já que essa emenda já foi incluída no orçamento, a gente já comunicou à direção do solar para poder fazer os projetos, entregar o projeto. Porque a hora que a emenda for liberada, se o projeto já estiver pronto, o recurso vem rapidamente. Entendi. Às vezes falta um pouco dessa agilidade também. Que a emenda é liberada, o governo avisa a instituição, no caso solar, que é o asilo lá de Porto Ferreira, né, o asilo de idosos, o governo avisa a instituição e aí que a instituição vai fazer o projeto. Isso tudo tem prazo. Vamos imaginar que o governo liberasse esse recurso em novembro de 2013.
E o recurso tem que ser utilizado até o final de 2013. E o projeto, o trâmite burocrático demora, a instituição acaba perdendo o recurso que já tinha sido liberado. Então, nós já avisamos o Solar. Deixa pronto o faça projeto. Projeto arquitetônico, projeto de construção civil, porque o projeto total da reforma do Solar ficava em R$100 mil. Existe uma ONG, que aliás merece os nossos parabéns, que está arrecadando já alguns recursos para o Solar. Então, o projeto que contempla essa emenda, ele deve ser um projeto restrito ao valor de R$50 mil. Entendi. Então, se tinha que se fazer X reformas, 10 reformas, nós vamos no projeto contemplar 5. Entendi. As outras 5 feitas com recurso próprio que está sendo arrecadado através da ONG. No caso da ambulância, o projeto seria destinado a quem? Para o município? Para o hospital? Quem que faria esse projeto? Essa é uma boa pergunta. Quando o órgão que está sendo beneficiado com a emenda é um órgão da sociedade civil, é uma ONG, uma entidade filantrópica, é a entidade que tem que providenciar. No caso da ambulância, ela virá para o município, para o Departamento de Departamento de Saúde do município. Então, é o município que precisa providenciar a documentação. No caso específico da ambulância, tem que se dizer o que se pretende colocar de equipamento, de instrumentos dentro da ambulância. Existe já alguns equipamentos que são padrão e providenciar toda a documentação. Encaminhar isso para o Ministério da Saúde e o Ministério da Saúde, após a liberação da emenda, já faz a aquisição do veículo já com todos os equipamentos. Só para finalizar esse assunto de emenda, tem outros assuntos que eu queria abordar também. Quando se faz uma emenda a um parlamentar, um deputado federal ou estadual que seja, a verba, olha, é para o Solar, ou é para o hospital, ou é para a ambulância, tem que ter uma definição. Você não pode falar, eu quero tantos mil e na hora que vir o dinheiro eu vejo o que eu faço. Não, tudo tem que ser previsto no orçamento já com destinação específica. E uma coisa que é interessante dizer, viu, Paulo, essas emendas elas têm um limite. Então, existe o que nós poderíamos chamar um acordo de cavalheiros entre o governo do Estado e os deputados estaduais, o governo federal, os deputados federais e senadores, de um limite que cada parlamentar pode oferecer. Por exemplo, aqui no governo, no Estado de São Paulo, cada deputado estadual pode fazer emendas de até R$2 milhões por ano. E o governo atende a todas até esse limite. As que ele fizer acima desse limite, poderão ou não ser atendidas. Então, essa, por exemplo, de R$50 mil para o Solar, ela está dentro do limite da deputada que fez apresentou a emenda. Então, já é uma emenda que é certa que será liberada. Existem alguns parlamentares que até fazem tentativas, e eu acho que isso é justo, de extrapolar esse limite. Se o governo do Estado entender que aquele recurso é importante, que deve ser destinado, ele vai ser. Senão, ele acaba sendo, vamos dizer assim, vetado pelo governo do Estado. E existe também a possibilidade do deputado, do parlamentar, fazer também indicações, que aí já não são emendas parlamentares. A indicação é uma sugestão que o parlamentar faz ao Poder Executivo. E isso o vereador também pode fazer. Então, nós, enquanto vereadores, nós podemos fazer indicações infinitas. Entendi. Né? E aí fica a cargo do Poder Executivo, no caso dos vereadores, o prefeito, atender ou não essas indicações. E, às vezes, é bom esclarecer isso, porque, às vezes, a população fala assim, olha, eu pedi para você que fizesse uma reforma em tal lugar e você não fez a reforma. Porque isso é a competência do Poder Executivo. Então, o vereador no faz caso, a indicação é uma sugestão, você sugere que se faça. Eu diria assim que é uma sugestão privilegiada, porque qualquer um poderia fazer a sugestão para o prefeito. O vereador, na qualidade de representante da população, porque ele teve um cargo eletivo que representa uma parte da população, ele tem uma sugestão qualificada, né, que representa um pedido de uma parcela da população e não um pedido particular do vereador ou de uma pessoa ou outra. Roberto, eu falei que era a última da emenda, mas me surgiu mais uma dúvida. Acho que é importante que assim esclarece também para todos os nossos telespectadores que estão acompanhando. Você disse, por exemplo, que o deputado tem aí até 2 milhões. Isso, quer dizer, são vários municípios. Vamos imaginar que uma determinada cidade, Porto Ferreira, o hospital precise de uma verba lá de R$200 mil. Só que o limite do deputado que você foi pedir daria só 100 mil.
Poderia 2 deputados fazer a emenda para o mesmo local? Por exemplo, eu sou deputado, você é deputado, eu faço 100, você faz 100 e a gente contempla ou não? É possível. Aí o interessante é que se faça 2 projetos, certo? Então vamos imaginar a reforma do solar, que vai gastar R$100.000. Nós conseguimos com a deputada R$50.000 e o projeto vai ser feito para contemplar aquela obra de R$50.000. Então nada impede que um outro deputado faça uma outra emenda com um outro projeto. Teria que ser 2 projetos distintos. Exatamente, porque são 2 emendas, você não pode fazer 2 emendas com o mesmo projeto, porque o projeto é de R$100.000 e a emenda é de 50. É possível, também é possível você fazer um projeto de R$100.000 e receber uma emenda de 50. Nesse caso, a instituição complementa. Que é o caso lá de Porto Ferreira, que a ONG já está... Sim, mas como a instituição ainda não tem os 100 mil, o que ela vai fazer? Ela vai fazer um projeto de 50 e deixar as outras obras para serem feitas. Com esses 50. Exato, ela recebe integralmente os R$50.000. Perfeito. E, porque se ela fizer um projeto de R$100.000 e a emenda de 50, ela tem que também dar conta de, no prazo da execução do projeto, apresentar fazer a parte onde dela. Virar o outro recurso. E nem sempre isso é fácil, porque ela está dependendo de doações, né? Roberto, vamos falar de previdência, que é um assunto também bastante complexo, né? Tanto na esfera privada como na esfera pública, porque todos sabemos aí, e a cada tempo muda, né, a previdência, mas no caso do funcionalismo público, ele estava na iniciativa privada, fez um concurso, passou e aderiu agora ao regime da previdência próprio do município. Vamos falar em Porto Ferreira, por exemplo. No que isso completa, o que ele já serviu, transfere tudo. Por exemplo, o que ele está na Previdência, esse dinheiro vai ser depositado, no caso Porto Ferreira, para Portoprev, ou quando ele se aposentar, ele recebe parte da onde ele estava e parte da Previdência, no caso Portoprev. Certo. Existe, Paulo, a possibilidade do município, do ente, né, no caso do município, a Previdência própria do município, fazer um convênio com o INSS, que é chamado de Comprev, que é compensação previdenciária. O que significa isso? Que o servidor, ele pode usar o tempo que ele trabalhou na iniciativa privada para auxiliar, contar como tempo para sua aposentadoria no ente público, no caso a prefeitura. Imaginemos que ele já tenha tido 10 anos na iniciativa privada, onde ele já contribuiu com o INSS, a empresa onde ele trabalhou já contribuiu com o INSS. E agora ele resolveu que vai se aposentar no ente público. Ele pode transferir esse tempo. O que é o Comprev? Todo pecúnio, todo recurso que foi arrecadado no âmbito do INSS, o INSS transfere de uma vez para a Portoprev ou para a Previdência própria, regime próprio do município. Então, imaginemos aí que durante esses 10 anos, as contribuições que ele fez e que a empresa onde ele trabalhou, ou as empresas onde ele trabalhou fizeram, tenha dado R$20.000. Esses R$20.000 são transferidos integralmente. Exatamente. E aí o INSS cessa a responsabilidade do pagamento daquela aposentadoria. Entendi. Então ele tem um desembolso maior de uma única vez, mas depois cessa, e quem tem que pagar até o falecimento do servidor é um ente ligado ao município, no caso de Porto Ferreira, Portoprev. E em alguns casos, até esse benefício se transforma em pensão para o cônjuge que é o beneficiário. Foi o beneficiado, exatamente. Acontece também que existe assim, uma diferença muito grande, porque em cada ente existe uma regra diferente. Por exemplo, no INSS tem um regramento diferente do município. Perfeito. E a partir do momento que eu aceitar esse Comprev, eu aceito o regramento da entidade que eu está aderindo naquele momento. Estou aderindo. Pode acontecer o contrário. Uma pessoa, por exemplo, que trabalhou durante algum tempo no município, resolve se aposentar pelo INSS. E aí a Comprev funciona da mesma forma. No caso, o Portoprev ou o ente do município passa o recurso para o INSS. Então é um acordo, vamos dizer assim, que existe entre os órgãos para não prejudicar o servidor ou o funcionário. Roberto, como é notório, a gente, né, lógico, acompanha a imprensa a nível nacional, a gente vê que, olha, a Previdência está com dificuldade. E sempre eles mudam as regras para ver se tentam minimizar esse problema, mas é notório saber que, por exemplo, você paga aí o piso, já não recebe mais o piso, enfim, a gente percebe. Mas vamos falar de Porto Ferreira especificamente.
A Portoprev, ela tem essa sustentabilidade para hoje, né, atender a todos os beneficiários que, porventura, irão se aposentar daqui para frente ou não? Olha, Paulo, eu gostaria até de destacar, né, o funcionário público, às vezes, ele é visto como um vilão. Né? As pessoas dizem assim, o funcionário público ele se aposenta ganhando aquilo que ele ganhava enquanto estava na ativa, e enquanto que os outros funcionários se aposentam ganhando menos. Tal. Queria dizer o seguinte, que isso vai depender do regime do município. Lá em Porto Ferreira, o regime, ele prevê o pagamento pela média das contribuições. Durante o período. Então, ele não tem assegurado hoje, o servidor público já chegou a ter, mas não tem assegurado hoje que ele vai continuar recebendo o que ele recebia na ativa, certo? E em relação à questão dos cálculos, que a gente chama de cálculos atuariais, né, o município contribui com 22% do salário do funcionário para a Portoprev, enquanto que no INSS o patrão, o empregador, contribui com 20%. É 2% a mais. 2% a mais. Enquanto que no INSS as faixas de contribuição do funcionário vão de 8% a 11%, dependendo do valor que ele recebe, na Portoprev todos os servidores pagam 11%. Então alguns pagam os 11% que já pagariam mesmo, outros 10%, outros pagam 11%, deveriam pagar 8%, estão pagando 3% a mais. Então, esses recursos eles vão formando um caixa, um fundo. Hoje, esse fundo da Portoprev está, salvo o melhor juízo, aí na conta de 50, 60 milhões de reais. E esse fundo vai ser utilizado para pagar todos os aposentados ou fazer a compensação previdenciária com o INSS. Os cálculos para saber se a Portoprev, no caso, tem recursos ou não para poder continuar fazendo pagamento a todos os seus funcionários que vierem se aposentar ou receber o benefício do cônjuge, né, que seria a pensão, é chamado de cálculo atuarial. O que é o cálculo atuarial? A Previdência, através da Caixa Econômica Federal, calcula tudo que deve ser recebido ainda pela Portoprev, daqui até o momento em que cada servidor vai se aposentar, e quanto que cada servidor vai receber durante o resto da sua vida após o momento da sua aposentadoria. Esse se chama cálculo atuarial, o que significa? A Portoprev tem saúde financeira, vai ter dinheiro para pagar todos os seus aposentados? Essa é uma situação complicada. Hoje nós vemos, por exemplo, a Previdência Social com um déficit bilionário. Quer dizer, o que ela arrecada não é suficiente para pagar todas as aposentadorias, todos os benefícios. Aí tem que vir recurso de outros lugares. Tem. No caso do governo federal, a Constituição Cidadã de 1998 criou algumas contribuições, que são a contribuição social sobre o lucro líquido, enfim, a COFINS, que são contribuições para a utilização na área social. Então, esse recurso, o INSS não é capaz de suportar, então utiliza esse recurso dessas duas contribuições para cobrir esse déficit. E no caso do município, não existe essa contribuição. Então, há necessidade que o recurso saia ou da prefeitura ou do funcionário. Então, a prefeitura, ao invés de contribuir com 20, contribui com 22, o funcionário, ao invés de 8 até 11, contribui sempre com 11. Acontece que foi aprovada há 2, 3 anos agora, uma lei que nós, inclusive, fomos críticos na época, que mudava os cálculos da Portoprev, inclusive devolvia algum recurso para o município e devolvia algum recurso para os funcionários públicos, servidores. Na hora que o funcionário recebeu o dinheiro de volta, ficou muito feliz. Só que isso mudou todo o cálculo para o pagamento de suas contribuições. E fez, na época, inclusive, nós alertamos que essa mudança talvez levasse a um déficit da Portoprev muito antes daquilo que se esperava. E já, segundo algum cálculo atuarial da Caixa Econômica Federal, talvez entre 2013 e 2015, o município já tem que complementar os recursos, pagando além dos 22%, mais algum recurso ainda para poder completar, para não deixar no déficit. Quer dizer, mesmo tendo recursos, ela vai precisar complementar para poder garantir o pagamento até o fim da vida de cada um dos servidores. Você teria hoje uma noção, só para que o telespectador, porque a gente fala em porcentagem, déficit, complemento, em cifras, daqui 2 anos, quanto que a prefeitura teria que desembolsar mais para fazer esse complemento, ou é difícil? Eu não tenho, Paulo. Não tenho e vou dizer por quê. Porque eu fiz um requerimento ainda em 2011, pedindo essas informações, requisitando essas informações ao superintendente lá da Portoprev, ao presidente da Portoprev,
e ele entrou em contato comigo através do e-mail, dizendo que já estava providenciando, se ele não poderia passar essas informações por e-mail, mas a informação no Poder Legislativo ela tem que vir documentada, tem que vir assinada, então não poderia ser dessa forma. E por conta disso, até hoje não recebi resposta desse requerimento. Faz um tempo isso. 6 meses aproximadamente. Mas a resposta não tem que vir num prazo? 15 dias úteis. E não vindo, qual que é a providência do vereador? Hoje, por exemplo, nós na sessão plenária, a sessão ordinária da Câmara de hoje, eu devo fazer novamente, inquirir a respeito desse requerimento e ele não vindo até quarta-feira, eu devo entrar com um pedido à Justiça, ao Ministério Público, para que essas informações sejam fornecidas, porque afinal de contas o Poder Executivo no município de Porto Ferreira não tem cumprido os prazos para a entrega das respostas dos requerimentos e quando entrega a resposta do requerimento, entrega faltando alguma informação ou então com resposta lacônica, que não responde de fato. Eu não sei se isso é imperícia ou falta de capacidade técnica de quem produz as respostas, que são pessoas ligadas ao Poder Executivo, né, ligadas ao senhor prefeito, ou se é proposital. Né? Mas, de fato, a democracia está sendo atingida porque o Poder Legislativo não está sendo respeitado. É que hoje na Câmara Municipal de Porto Ferreira existe um assessor, né, do Executivo que participa ali das sessões do Legislativo semanalmente. Esse diálogo, como é que é? O que se aborda? Porque provavelmente depois do requerimento não ter sido respondido no prazo, eu creio que o senhor deve ter conversado com o assessor ou tentado. Quais são aí as explicativas para que esse atraso tão grande? O assessor legislativo do Executivo, então é um funcionário do Executivo que acompanha os trabalhos do Poder Legislativo. Ele tem realmente essa função de ser elo, né, entre o Poder Legislativo e o Executivo. E quando a gente questiona, ele diz assim, mas não depende de mim, eu estou pedindo essa informação, ainda não consegui a resposta. Então, quer dizer, ele está ali como uma figura, no entendimento, meu entendimento, uma figura mais ilustrativa do que uma figura com poder executivo de fato, né? Porque ele está lá para resolver esse problema, para fazer esse elo entre Poder Legislativo e Executivo, mas não consegue, de fato, atuar porque depende de uma informação que vem de um diretor de um departamento ou de um outro funcionário que acaba, às vezes, sonegando essa informação ou não fornecendo a informação de forma adequada. Roberto, no caso específico aí da Portoprev, que não veio essa resposta e já existe aí uma expectativa de que daqui 2 anos, talvez, ela já encontre uma dificuldade em honrar os compromissos para o pagamento dos funcionários que se aposentam ou os pensionistas. Sim. Tendo em mãos essa resposta, esse requerimento, e você tendo aí os dados, né, oficiais, no que adiantaria? Uma perspectiva para quê? Para já tentar, talvez, procurar um outro auxílio para minimizar esse problema? Ou você acha que isso é inevitável, o déficit vai acontecer? Infelizmente, Paulo, de acordo com os cálculos financeiros que nós executamos, inclusive na época em que votamos contra as mudanças que aconteceram na lei, que estão trazendo hoje essa expectativa de déficit, eu acredito que seja fatal, que os déficits deverão acontecer. A própria Caixa Econômica Federal, que é no âmbito nacional a encarregada de fazer esses cálculos atuariais, ela já apontava, antes mesmo da aprovação da lei, que esses déficits aconteceriam, mas aconteceriam mais distante, não tão rápido como a gente está vendo agora. Mas eu entendo que os déficits não deixarão de acontecer. As informações, elas servem para 2 motivos. O primeiro, para que a gente, e o mais importante, para que a gente possa, enquanto Poder Legislativo e representante também da população, sugerir, através de indicações, ações que possam ser mitigadoras, que possam diminuir esse déficit ao longo do tempo. E segundo, também bastante importante, serve também para que o poder de fiscalização da Câmara aconteça, para saber onde que esses recursos estão sendo usados, de que forma que eles estão sendo aplicados. Porque a Portoprev, enquanto instituição autônoma da Prefeitura, ela pode fazer aplicações com esses recursos. E essas aplicações podem ser mais ou menos seguras, mais ou menos rentáveis. Então, se uma aplicação ela for pouco segura, isso aumenta a possibilidade de déficit no futuro pela possibilidade de não recebimento dos recursos. Se a instituição onde foi aplicado o dinheiro, por exemplo, vier a falir ou vier quebrar a liquidez.
E se ela for pouco rentável, se a aplicação que a Portoprev faz também for pouco rentável, também diminuir a quantidade de recursos no futuro. Tanto que nós vemos hoje aí, inclusive com essas questões de mudança de juros aí na economia do país, as possibilidades de cada instituição financeira estar pagando uma taxa de juros diferente. E as opções que a Portoprev faz, elas são importantes para que possa se garantir, primeiro, o recebimento desse recurso no futuro. E segundo, o recebimento de recursos com o máximo de juros possível, de máximo de rendimento possível. E também tem um motivo, além desses dois motivos que são mais importantes, tem um terceiro motivo também, de mostrar que os cálculos que nós apresentamos, quando votamos contrário ao projeto de lei que se transformou na lei que alterou a Portoprev, estavam corretos. E que o nosso voto foi fundamentado até para poder dar uma satisfação para o cidadão, dizer assim, olha, mas você votou contra, não queria que devolvesse dinheiro para a prefeitura, não queria que devolvesse dinheiro para o funcionário. Eu queria que devolvesse tudo, mas que mantivesse a saúde financeira da Previdência do município. E infelizmente, isso agora está sendo demonstrado que não. E a resposta desses requerimentos serve, inclusive, para embasar, dar satisfação ao nosso próprio eleitorado. Você viu que a hora passa rápido, né? Você inclusive, vê. Esse assunto nós queríamos aí detalhar melhor, mas infelizmente hoje não vai dar tempo, Beto, só para finalizar. Está vendo aí a saúde financeira de vários municípios com dificuldades. Mesmo assim, a gente percebe, esse é um ano eleitoral, várias pessoas, né, têm aí as suas pretensões, já alguns lançaram as suas pré-candidaturas. No caso do vereador Berg, como é que está esse projeto, como é que está a negociação? O vereador volta para o Legislativo, tenta aí uma pré-candidatura ou não? Olha, Paulo, é uma situação bastante, embora a gente já esteja às portas aí do processo eleitoral desse ano, né? Eu gostaria de dizer assim, que ninguém entra numa empresa para ser office boy o resto da vida, né? Todo mundo quer crescer. Por minha parte, existe interesse em estar participando do processo e um dia chegar aí ao cargo do executivo. Mas ainda, nós dependemos ainda de algumas conversas com os nossos partidos, partido aliado, eu faço parte do Partido Verde, o Partido Verde gostaria realmente de ter um candidato nessa eleição ao cargo do Executivo, mas nós temos aliados em outros partidos que nós precisamos conversar ainda, e também tem esse interesse. Então, hoje ainda é cedo para dizer que nós temos uma candidatura, aliás, até legalmente falando, nós não poderíamos nem dizer isso. Mas dizer que há interesse, sim, do Partido Verde de participar e há interesse da gente e já estamos conversando, tentando amarrar. A definição tem que ser agora em junho, porque as convenções acontecem agora. Começam no dia 10 de junho e vão até o dia 30 de junho. Possivelmente a nossa convenção será no dia 23 ou 24 de junho e até lá, com certeza... Muitas especulações, muitas conversas para definir... Se fala muito, Paulo, então fulano que vai ser candidato, Beltrano é candidato, ninguém é candidato ainda, ninguém. Como eu disse, até por uma questão legal, né? As pessoas, os partidos podem até estar querendo lançar um candidato, mas ninguém pode se dizer candidato, até porque ele depende de passar pela convenção, e a convenção é por votação, né? E aí os próprios membros do partido que vão escolher quem será o candidato ou não. Então, é cedo, quer dizer, está tarde, porque as convenções já começam dia 10, mas ainda é cedo para qualquer um se dizer candidato a qualquer cargo, inclusive a vereador. Beck, eu quero te agradecer mais uma vez por ter vindo, parabéns, sucesso aí, seja em qualquer que seja a sua nova empreitada. Parabéns aí pelo trabalho no Legislativo de Porto Ferreira. Eu que agradeço, Paulo. Agradeço você, a direção da emissora, os funcionários e a todos os nossos telespectadores aí. Muito obrigado. É você que nos acompanha, muito obrigado pelo carinho e pela audiência. Voltamos no próximo encontro. Até lá, tchau.